Olá, concurseiro, espero que todos estejam bem. Estou trazendo hoje Lei de Responsabilidade Fiscal, um assunto que a Sesgran Rio gosta e que tem uma probabilidade de cair na sua prova do concurso nacional unificado muito grande. O que é, calado? Despesa obrigatória de caráter continuado. O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele define o que é despesa obrigatória de caráter continuado. Então, eu trouxe aqui no final desse material o artigo 17. É importante que vocês estudem todo o artigo 17. Todo o artigo 17. Muito importante estudar todo o artigo 17. Dá mais uma aumentada aqui na letra. Quando você está estudando o artigo 17, ele define para mim o que é despesa obrigatória de caráter continuado. A primeira informação que você não pode esquecer no dia da prova, que a despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa corrente, ponto. Não é despesa de capital. Cuidado com essas pegadinhas clássicas, né? Não é despesa corrente, é despesa de capital. Derivado de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por. Um outro assunto que gosta muito esse final aqui, ó, por um período superior a 2 exercícios. Na contabilidade pública, né, o exercício financeiro ele coincide com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Está lá no artigo 34 da Lei 4.320 de 1964, ok? Então, são assuntos que a Sesgran Rio e as outras bancas também gostam. Além dessa, eu queria te mostrar um outro ponto que você acaba não dando atenção e cai nas provas. Como assim? É o parágrafo primeiro. Todos esses parágrafos já foram cobrados de forma intensa em termos de questões de concurso, tá? Lembrando que você está em 2024 e a lei é de 2000. São 24 anos de questões de concurso, né? Então, já foi explorado de tudo que é jeito a lei de responsabilidade fiscal. Mas queria destacar o parágrafo 1º do artigo 17. Os atos que criaram ou aumentaram despesas e que tratam o CAPES deverão ser instruídos com. Ele faz menção ao artigo 16, inciso 1º. Aqui, ó. O que acontece no dia da prova? Você não estuda, você não vai no artigo 16, inciso 1º, saber o que está escrito. E quando chega no dia da prova, o que a banca pede justamente? O que está escrito no artigo 16, inciso 1º. Claro, o que está escrito lá? Está escrito assim, estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o exercício corrente e para os dois seguintes. Isso cai demais nas provas. Então, não esqueça, no seu estudo, de dar um pulo lá no artigo 16, inciso 1º da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver como isso está caindo nas questões de concurso? Então, trouxe aqui algumas questões tratando do artigo 17. Importante estudar todo o artigo 17, inclusive seus parágrafos, tá? Para o efeito da Lei de Responsabilidade, Lei Complementar 101 de 2000, o artigo 17, está vendo que no próprio corpo da questão, ele transcreve o artigo 17, né? Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa. Então, ele está querendo de você a definição de despesa obrigatória de caráter continuado. Ele já começa na frase, no corpo da questão, já falando de despesa corrente, está vendo aqui, ó? E você tem que completar com o restante da informação. Então, é importante você ter capacidade de HD para você absorver essas informações. É pouco entendimento e mais HD. Quando você pega as alternativas, ele não faz nada, a banca não faz nada, ela vai simplesmente transcreve o que está escrito no artigo 17, letra C. Então, lá em cima, despesa corrente derivada de lei, medida provisória, ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução para um período superior a 2 exercícios. Despesa obrigatória de caráter continuado. Vamos ver como é que isso está sendo cobrado? Mas outra questão, vou dar uma diminuída só para poder fazer enquadramento. Legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar 101, estabelece que o ato que criar ou aumentar a despesa obrigatória de caráter econômico deverá ser instruído com estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor os dois subsequentes, bem como demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Vou dar uma parada aqui. Essa parte aqui que está sublinhada, que eu vou sublinhar agora, deixa eu botar uma cor para você poder identificar. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro que deve entrar em vigor nos dois subsequentes. Essa frase aqui, nada mais, nada menos, deixa eu escrever aqui para deixar registrado, é o artigo 16. O artigo 16, inciso primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o próprio parágrafo primeiro do artigo 17 faz menção, e que você não vai lá, tá? Dá uma lida, dá uma estudada, e quando chega no dia da prova, você acha que essa informação não tem nada a ver com despesa obrigatória de caráter continuado. E, na verdade, essa informação, cara, que informação? Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve entrar em vigor no dois subsequentes. Tem tudo a ver com despesa obrigatória de caráter continuado. Nesse contexto, a legislação estabelece que se considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória, o ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal da sua execução por um período superior. Então, o próprio corpo da questão está superior. Vem para cá. Superior ao quê, calado? Superior, deixa eu botar uma cor aqui, a 2 exercícios. Ok? Vamos ver uma próxima. Um integrante. Opa, deixa Opa, agora sim. Um integrante da comissão de orçamento de órgão público busca analisar despesas continuadas. De acordo com a lei complementar, considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente, derivada de lei, que fixe para o ente a obrigação legal de execução por um período superior à resposta. 2 exercícios. 2 exercícios. Gabarito da questão, letra A. Segundo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação, a expansão, o aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas será com base estimativa do impacto orçamentário e financeiro no, letra A, no exercício anterior, no exercício subsequente, no exercício durante o período do PPA, no exercício em vigor e nos quatro, ou no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, calado? No que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Artigo 16, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, pessoal, é importante que você dê uma bela de uma estudada nesse artigo 17. Repito, tudo que está lá no artigo 17, inclusive os seus parágrafos, é intensamente explorado nas questões de concurso. E aqui no finalzinho, deixei para você aqui o artigo 17, todo ele transcrito. Espero que tenham ajudado a você nos seus estudos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço.